Vamos aqui, gente, a correção da atividade 19, que também está sendo realizada dia 16 de setembro de 2020. Questão 1, sempre com o textinho aí para você, né? Olá, caro aluno, vamos começar nossos estudos? É preciso que vocês fiquem atentos aos elementos que fazem parte do texto e que nos transmite mensagem, produzindo um sentido global do texto, pois a partir delas conseguiremos responder as questões. Podemos começar? Leia o texto abaixo para responder as questões a seguir. Da cabeça aos pés. Gente, olhando de longe, bem longe, vai me jurar que todo mundo é igual e que sempre, sempre tudo anda certo. Porém, chegando bem de perto, é diferente. Por entre a terra e o céu tem muito, muito mais que um chapéu. Tem gente de cabeça quente, miolo mole, olho vivo e de cara pálida, nariz comprido, olho de peixe morto, boca de siri ou orelha em pé. Muitos não saem da rua, outros vivem só no mundo da lua. Aquele cantando, aquele reclamando, passou um assoviando, um garoto soluçando, uns falando pelos cotovelos, outros por telefone. Mas a maioria se enfeita a beca dos pés à cabeça sem pressa. No texto, a expressão fala pelos cotovelos significa que falam bem, diferente, muito ou rápido. Então, ele já disse aqui, né? Já deixou em negrito. Aqui, pra gente, a expressão fala pelos cotovelos é a pessoa que fala demais ou que fala muito. Vamos ao gabarito da questão. Algumas vezes desconhecemos o sentido ou significado de uma palavra e, a partir do texto, tentamos identificar o significado das palavras ou expressões. No caso, a expressão falar pelos cotovelos dá a impressão de mais de uma boca, portanto, sugere-se que seria falar muito, pois teria mais bocas, portanto, a opção correta é a letra C. Interessante isso que ele disse, gente, porque dependendo do contexto, uma mesma palavra pode ter mais de um significado, né? Então, sempre você tem que ver o contexto em que a palavra se expressou, em que a palavra apareceu. Porque dependendo do contexto, a palavra muda de sentido, muda de significado. Ok? Vamos à questão 2, que também é sobre a fábula O Rato do Mato e o Rato da Cidade. Então, eu vou, como nós já lemos, né? Vamos só a pergunta. Assim como eu disse a vocês também, só precisava copiar uma vez. Vamos lá. Aqui, ó, onde ele diz assim, ó. No trecho, os dois ratos correram espavorecidos. A palavra destacada tem sentido de amedrontados, destemidos, esforçados e rapidamente. Então, gente, eu vou voltar lá no texto. Ele disse que é na linha 10, né, ó. Na linha 10. Então, eu vou voltar aqui para ver o sentido em que a frase foi dita. Ó. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas, quando entrou uma pessoa com dois gatos que pareciam enormes ao ratinho do campo. Os dois ratos corriam espavorecidos. Tá aqui, ó, palavra no texto. Se eles corriam espavorecidos para se esconder. Então, se eles corriam com medo, né? Apavorecido aí tem o sentido de medo, de apavorados, de amedrontados. Então, o item que gabarita a questão aí é o item A.
Então, vocês percebem que, às vezes, uma palavra pode até ser desconhecida, mas de acordo com o contexto que ela aparece no texto, você consegue logo identificar. Porque aqui, ó, se você for substituir, os 2 ratos correram destemidos para se esconder. Destemidos é quem não tem medo. Se eles tivessem destemidos, eles não teriam corrido, né? E uma dica é você substituir as palavras na frase. Ó. Os 2 ratos correram esforçados para se esconder. Esforçados, quem está fazendo muito esforço, né? Os 2 ratos correram rapidamente para se esconder, ficam sem sentido, né? Se eles já estavam correndo, já era rapidamente. Então, aqui, espavorecido tem o mesmo sentido de amedrontados, ok? Vamos à questão 3. Ele diz, leia o texto abaixo para responder as questões a seguir. Irapuru, o canto que encanta. Também já foi lido, né? Mas vamos aqui à pergunta. Nesse texto, no trecho, mesmo com escassez bela, palavra destacada tem o mesmo sentido de, ó, escassez, escassa, né, gente? Desculpa. Mesmo com escassa beleza, então escassa tem o mesmo sentido aí de grandiosa, misteriosa, muita ou pouca. Então, o item que gabarita essa questão é pouca, escassa, pouca, né? É uma palavra que até que para nós não é muito estranha, né? Escassa beleza, então pouca beleza. Como eu disse, você pode vir substituindo aqui, ó. Mesmo com grandiosa beleza, o texto já disse que ele não era muito belo, né? Que ele cantava bem, mas não era bonito. Mesmo com misteriosa beleza, também não está de acordo com o texto. Mesmo com muita beleza, também não, né? Durante várias partes do texto, ele diz que o Catumboré cantava muito bem, encantava as moças, mas que não era muito belo. Então, o item que gabarita aí a questão é o item D. Mesmo com escassa, mesmo com pouca beleza, certo? Então, essa é a correção da nossa atividade 19. Eu espero ter contribuído aí com a compreensão de vocês. Um abraço.